Galerinha, agora a gente chega no uso e abuso de poder, é o último assunto relacionado a poderes administrativos. Esse assunto pode aparecer um monte de tópico, pode cair em atos, lá na parte de vícios, pode cair um monte de canto do seu material, mas é mais comum cair dentro de poderes administrativos, tá? Vamos entender o seguinte, o que é usar o poder? Usar o poder é o uso correto, é você exercer as suas atribuições. Essencialmente é isso, né? Então você usa o poder quando exerce as suas prerrogativas. E o que é o abuso de poder? O abuso de poder é o exercício irregular das suas competências. Mas esse exercício irregular, ele é o que nós falamos de gênero. Como assim gênero? Sempre a gente utiliza a expressão gênero quando você tem algo geral e esse gênero se subdivide em espécies, tá? E quais são as duas espécies do abuso de poder? O abuso de poder se subdivide em 1 e 2 aqui. O número 1 que nós vamos colocar aqui é chamado de excesso de poder. Excesso de poder, veja que o excesso da ideia de além, né? Foi algo que passou. Excesso de poder acontece quando a autoridade pública exerce, né, faz alguma coisa fora das suas competências legais. Isso aqui, consequentemente, é um vício de competência. De forma mais simples, deixa eu só terminar de anotar aqui, ó, vício de competência. De forma mais simples, o excesso de poder é uma autoridade pública fazer algo que ela não tem competência para fazer. Então vamos pegar mais ou menos um exemplo. Lá na Lei 812, você tem a pena de suspensão. Eu sempre trago esse exemplo porque a pena de suspensão ela serve para um monte de exemplo de aula. Essa pena de suspensão ela vai até 90 dias. Só que aqui no meio tem um prazo de 30. Esse prazo de 30, a lei diz o seguinte, as autoridades X, Y e Z podem aplicar a suspensão até 30 dias. Acima disso é outra autoridade. Então, se essa autoridade, que só teria competência para aplicar até 30, aplica 40, 45, 50, 60 ou mais, ela está agindo com excesso de poder. Ela não tem competência para isso. Ela extrapolou os limites da sua competência. Você aplicar uma penalidade que você não é competente, conceder uma licença que você não tem competência, isso é exemplo de excesso de poder, tá? O excesso de poder é um vício de competência. Quando você estudar atos administrativos, você vai ver que o vício de competência ele é passível de convalidação, como regra. Então, em regra, é um vício que nós falamos que é sanável. Como assim? Olha só, eu concedi uma licença para construir, mas eu não tenho competência para isso. Quem era competente era o meu chefe. Vamos pegar um exemplo aqui de casa, né? Vamos pensar assim, ó. Aqui em casa quem tem competência para autorizar a compra de videogame é a minha esposa. Aí eu estava assistindo lá um jogo de futebol com os meus filhos, tal, ganhamos, é campeão, vamos comprar um videogame de comemoração. Aí eu vou lá e prometo para as crianças que eu vou comprar um videogame. Eis que daqui a algum tempo a minha esposa fica sabendo dessa promessa. Ela chega e fala assim, que história é essa? Você não tem competência para isso não. O ato está viciado, tem um vício de competência, eu agi com excesso de poder. Eu não tinha competência para dar um videogame, então eu não poderia nem ter prometido. Só que a minha esposa pega e fala, nós ganhamos, é campeão, então vamos fazer o seguinte, vamos dar esse videogame para as crianças. Ela convalidou o ato. Eu tinha um vício sanável, um vício passível de correção, tá? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso que nós vamos ter aqui é o chamado desvio de poder, tá? O desvio de poder, eu estou desviando o meu poder. Isso aqui é sinônimo, é a mesma coisa, tá? Que você chamar isso aqui de desvio, vou até colocar assim, desvio de poder barra de finalidade. São sinônimos, tá? Se eu falar desvio de poder ou desvio de finalidade, significa a mesma coisa. O que acontece aqui? Nesse tipo de ato, você está praticando um ato com a finalidade diferente do que o interesse público previa para aquela situação. Então, por exemplo, eu desapropriei um imóvel, vamos lá que eu fiz a desapropriação do imóvel para construir uma escola. Quando eu desaproprio para construir a escola, eu tenho uma finalidade de interesse público nessa desapropriação. Se eu desapropriei e fiz a escola, está tudo certo.
Mas vamos supor que eu desapropriei, na verdade. Não era bem a ideia de construir escola. Existiam outros lugares muito melhores para construir escola do que do que aquele lugar lá. Existiam até terrenos públicos disponíveis. Eu desapropriei aquele terreno, na verdade, porque ele era de um amigo meu, e esse meu amigo não conseguia vender o terreno. Aí eu fiz a desapropriação para pagar a indenização para ele, e ele vendeu o terreno para o Estado. Ou seja, eu desviei o poder, eu desviei a finalidade. Nesse caso, nós temos um vício do ato administrativo. Esse ato é ilegal. Esse vício aqui é chamado de vício de finalidade. E quando vocês estudarem atos administrativos, vocês vão ver que o desvio de poder / desvio de finalidade é um vício insanável. Ou seja, é um vício que não é passível de convalidação. Eu não posso convalidar esse vício aqui. Então esse ato ele é um ato nulo e que consequentemente não é passível de correção do seu vício. Tá? Só um detalhe, o vício de competência em regra é um vício sanável, mas se a competência for exclusiva, competência exclusiva, né? Se a competência for exclusiva, aí eu não posso convalidar, tá bom? Outro ponto que vocês têm que saber sobre o abuso de poder. O abuso de poder não é só um fazer, não é só simplesmente fazer algo errado. Porque o abuso ele pode se manifestar por intermédio dos atos comissivos, que é quando você faz alguma coisa, comissivos, você faz alguma coisa de errado, então isso aqui são ações, é um fazer, pode acontecer por intermédio de ações, mas você também pode ter isso aqui por intermédio de atos omissivos. Omissivos são omissões. Professor, tem abuso por omissão? Sim, porque você não exercer as suas competências também é um abuso. Pensa comigo no seguinte, você vai pegar bem isso aqui. Eu fiz um pedido, um requerimento. Só que a administração pública, ela sabe que esse meu requerimento é vinculado, então ela vai ter que me conceder. Só que o que ela faz? Quer saber o seguinte, cara? Não responde. Se a gente responder, a gente tem que conceder, a gente não quer conceder, então não responde. Isso também não é um abuso? É um abuso. Então você tem abuso de poder por atos comissivos e por atos omissivos, porque a competência pública é de exercício obrigatório. Perfeito? Certo, então vamos resolver 4 questões, é bem na verdade aqui, né? Vamos lá, cada uma das 4 questões. O abuso de poder somente pode revestir-se de forma comissiva, falso. Por que falso? Porque você tem ações e omissões. Então você também teria aqui as formas omissivas. Então o erro da primeira questão. Segunda questão. A prática de ato administrativo com abuso de poder será sempre passível de convalidação. Abuso de poder é o gênero. E esse gênero envolve o excesso de poder, que em regra é convalidável, e o desvio de poder, que não é convalidável. Portanto, já só nessa análise aqui eu já sei que nem sempre é. Fora que mesmo no excesso de poder, nem sempre é passível de convalidação. Então esse item também está falso, né? Até aqui tudo tranquilo. Item 3. Incorrerá em excesso de poder o administrador público que, buscando prestigiar interesse particular, decretar a desapropriação de determinado imóvel rural sob alegação de interesse social. Olha só, eu fiz a desapropriação com um fim que não era o interesse público. Isso não é excesso de poder. Excesso de poder é vício de competência. Isso aqui não é excesso de poder. Isso aqui é desvio de poder. Ou desvio de finalidade. Eu pratiquei o ato com um fim diferente do que seria o interesse social. Logo, esse item também está falso. E por fim, o último item. A invalidação de conduta abusiva deve ser realizada por meio de ação judicial, não cabendo a autotutela da administração pública. Pessoal, o que é autotutela? É a capacidade que a administração pública tem de revisar os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Se o ato é abusivo, ele é um ato viciado, passivo de anulação, e a própria administração pública pode proceder a essa anulação sem precisar do poder judiciário. Consequentemente, todos os itens estão falsos e assim a gente acabou essa aula de poderes administrativos. Eu diria que essa aula tem um dos melhores custos-benefício, tá? Então, na hora que você vai estudar, não se esqueça de fazer uma boa revisão desse assunto. Excelente custo-benefício para você acertar suas questões
e sair logo logo como servidor público, como um concursado. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!